Thiago, uma pergunta bacana, os números aí estão na tela, né? Mesmo essa discrepância que há de vitórias em relação a Goiás e Vila. Nos últimos recortes, o Atlético teve uma superioridade, cresceu, evoluiu, tudo certo, é um dos clubes mais antigos da nossa cidade, mas eu não posso aqui comparar Goiás e Vila, Vila e Goiás, como outro qualquer clássico. Ele tem uma nuance diferente, ele tem um cheiro, ele tem tudo diferente quando se trata de Vila Nova e Goiás, a rivalidade, as conversas de bares, você perder um jogo pro Vila Nova, você perder um jogo pro Goiás, ele não tem o mesmo peso do que o que você perder para outro adversário, é totalmente diferente, mesmo os números serem tão discrepantes, né? Tem mais empate do que vitória próprias do Vila. O Vila vem aprendendo a jogar contra o Goiás nesses últimos 5 anos, de 2020, 21 para cá. O Vila Nova vem tendo um aproveitamento muito maior do que teve, se calhar nessa década, nesses últimos 20 anos, digamos assim. Então o Vila Nova e Goiás, ele carrega consigo, até a própria frase do Andrino recentemente, né, o ano passado, falou que o clássico que é considerado por eles lá é o Goiás e Vila, Vila e Goiás. Então ele que chegou recentemente falou isso. Quem sou eu que sou daqui do meu estado de Goiás, cresci vendo isso, cresci vendo essa rivalidade, então pra mim eu vejo que Vila e Goiás ainda carrega consigo um jogo que mexe muito mais do que Goiás e Atlético ou Vila e Atlético. É um time que sabe usar o apoio dos seus adeptos, é um time que sufoca os seus adversários quando joga dentro do estádio Dionésio Brasileiro Alvarenga, é os times que vêm a Goiânia, que vêm medrosos de jogar contra o Vila Nova. Como que você acha que deve estar a palestra do treinador do Grêmio Novo Horizontino? Cara, vamos enfrentar um time que como mandante, olha, nas 2 últimas edições, muito forte. Nós temos que estar concentrado o tempo inteiro, porque o Vila Nova aqui dentro de Goiânia é quase imbatível, é muito forte. Ele tá preocupado, porque em 2023, Thiago, o Vila teve 11 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Já no ano passado, ele consegue ter mais triunfos dentro do Oba. Foram 13 em 19 jogos, 4 empates e apenas 2 derrotas novamente. Essa pontuadas por nós, Coritiba e Ituano, e outros 4 empates. O Vila chegou a ser um dos melhores mandantes, até quando o Cruzeiro disputou, inclusive, a Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado do Sampaio Corrêa, que naquele ano termina na 5ª posição e consegue fazer o fator casa lá em São Luís melhor que o Vila Nova. O Vila aprendeu a jogar em casa, o Vila aprendeu a fazer usufruto do seu estádio. A média dos números, não sou eu que estou falando, tá aqui, são dados que o torcedor pode pesquisar. 2 derrotas no ano em 24 e 2 em 23, ou seja, alguns empates, mas muito mais vitórias. E o Vila Nova, ele precisa agora melhorar o quesito fora de casa, porque a fórmula de dentro de casa ele já encontrou. Encontrando o equilíbrio, sabendo jogar fora de casa, não tenho dúvidas que o caminho trilhado pro acesso, o Vila Nova já sabe qual é. Então eu vejo que o Goiás parte com esse ligeiro favoritismo, é o time a ser batido, é o melhor time da competição, é o time que mais pontos somou, 20/27 disputados, então o time que tem mais vitórias, o time que mais venceu e somou pontos dentro de casa, fora dele. Goiás é o melhor visitante, é o melhor mandante. Do outro lado, vai ter um time que, como o Jean disse, vai jogar pressionado, ele vai entrar com, entre aspas, o Jean usa o termo de guerra e o Goiás se calhar não, eu não vejo assim. Do outro lado tem uma equipe muito experiente, o Hever esteve dentro do campo até ontem praticamente, sabe como que é bom jogar um clássico, sabe da importância de vencer um clássico, sabe como é bom se manter ali. O Goiás quer aproximar cada vez mais dessa casa dos 30 pontos, quanto menos antes, fechar esse primeiro turno, então vai lá pra Pocioli pra vencer, é a filosofia do Goiás Esporte Clube, então eu vejo que o Goiás, ele carrega consigo esse ligeiro favoritismo, o Atlético que tem que estar pressionado pelo presidente, pressionado pelo treinador, pressionado pela sequência difícil que tem nos próximos confrontos.